família Kennedy nunca deixou de nos surpreender. E aqui temos um membro que fez história na segunda metade do século XX. Muitos espertos concordam que ele foi o mais parecido a um co-presidente ao lado do seu irmão, algo que jamais havia acontecido e jamais voltaria a acontecer. Robert Francis Kennedy foi procurador-geral dos Estados Unidos de 1961 a 1964, emergindo como um dos primeiros a desafiar a força implacável da máfia. Junto ao seu irmão, eles enfrentaram a crise dos mísseis cubanos, um momento que definiu a história e o futuro da nação e do mundo. Não se limitou aos corredores do poder, mas foi uma força vital no movimento pelos direitos civis dos afro-americanos, buscando construir uma sociedade mais igualitária. Robert F. Kennedy é sem dúvida o presidente perdido dos Estados Unidos, e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a sua vida, uma vida que tragicamente foi interrompida. Continuaremos com a saga Kennedy, e se você deseja vê-la desde o princípio, eu deixo aqui o link da playlist na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje, Robert Francis Kennedy. O sétimo dos 9 filhos, Robert Francis Kennedy, mais conhecido como Bob, nasceu em Brookline, Massachusetts, em 20 de novembro de 1925. Era um menino pequeno e desajeitado, sempre alvo das brincadeiras cruéis dos seus irmãos, que riam da sua gagueira e da sua incapacidade de nadar. Um dia fatídico, enquanto navegavam, seus irmãos foram longe demais com suas brincadeiras. Determinado a provar seu valor, Bob pulou do barco, tentando mostrar suas habilidades na água, mas quase se afogou. Foi resgatado no último momento. Já de adulto, ele comentou sobre a sua posição de 7º filho, dizendo: "Quando você vem de tão baixo, você tem que lutar para sobreviver." Bob sempre carregou a marca da insegurança, já que era descrito pelo seu próprio pai, o patriarca Kennedy, como o nanico da ninhada. Diferente dos seus irmãos e irmãs mais velhos, que eram naturalmente sociáveis e extrovertidos, Bob era tímido, introvertido, encontrando conforto e identificação na figura de sua mãe, Rose Kennedy. Ele era um católico devoto, refletindo a fé profunda de sua mãe, enquanto tentava responder às expectativas quase impossíveis de seu pai, Joseph Kennedy, que esperava a grandeza de todos os seus filhos, mais especialmente dos meninos. Cada gesto de Bob, cada tentativa de superar suas limitações, era um grito silencioso por reconhecimento e aceitação, uma luta constante para sair das sombras e mostrar que, mesmo sendo o nanico, ele tinha uma força interior que ninguém poderia imaginar. Joseph Kennedy estabeleceu o padrão e a forma como as coisas deveriam ser e o que se esperava de cada um de seus filhos. Ele era uma figura poderosa no Partido Democrata, determinado a que um dos seus filhos se tornasse presidente dos Estados Unidos. Foi o seu filho mais velho, Joseph Jr., quem inicialmente carregou todas essas esperanças, mas ele foi assassinado em agosto de 1944, enquanto estava em uma perigosa missão na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha apenas 29 anos. Joseph Jr. era o menino de ouro. A devastação para o seu pai, Joseph Kennedy, e para os 8 filhos restantes foi abrumadora. Claro que toda a família ficou despedaçada, mas Bob ficou especialmente arrasado. Ele não sabia o que fazer. Era o seu irmão mais velho, alguém que ele idolatrava. Joseph Jr. era 10 anos mais velho que Bob, sendo um verdadeiro herói para ele. Bob recebeu a notícia muito mal e entendeu que agora precisava assumir um novo papel na família, um papel que ele nunca pensou que teria que desempenhar. Enquanto isso, o patriarca Kennedy transferiu suas ambições para o seu segundo filho, John Kennedy. No verão de 1943, Bob Kennedy trabalhou em uma fazenda em Massachusetts, embora sem muito entusiasmo. Depois assumiu o cargo de escriturário,
no mesmo banco de West Boston, onde o seu pai havia iniciado sua carreira. De acordo com alguns biógrafos, Kennedy se sentia entediado com a rotina do trabalho, mas gostava de andar de metrô em Boston e, pela primeira vez, ter contato com pessoas comuns. Foi então quando ele começou a notar as desigualdades do mundo ao seu redor. Durante uma viagem para a casa da família em Hyannisport, Kennedy questionou ao seu pai sobre a pobreza que observou pela janela do trem e disse: "Não poderia fazer algo pelas pessoas pobres que vivem nesses cortiços sombrios?" Em 1946, John Kennedy se tornou o representante do 11º Distrito do Congresso de Massachusetts. Nesse mesmo ano, Bob começou seus estudos em Harvard. Ele não era um aluno exemplar. Os professores diziam que ele não impressionava, sendo um estudante mediano, talvez até abaixo da média. Bob foi um pouco ofuscado academicamente pelos seus irmãos mais velhos, mas superou-os em um aspecto. Foi o primeiro da família a se casar. Durante os anos de universidade, Bob era tímido, mas a sua namorada não. Se chamava Ethel Skakel, extraordinariamente extrovertida, divertida e encantadora. Era a pessoa perfeita para ele. Eles noivaram e se casaram em 17 de junho de 1950. E graças a uma recomendação de seu pai, em 1951, Bob Kennedy começou a trabalhar como advogado no Departamento de Justiça. Porém, poucos meses depois, o seu pai quis que ele assumisse o comando da campanha de John Kennedy para o Senado americano. Porém, John Kennedy não gostou da ideia. Nunca teve uma relação próxima com o irmão enquanto eles cresciam. Havia uma diferença de 8 anos entre eles. Isso só aumentou em Bob a determinação de provar seu valor ao seu pai, de mostrar que era capaz de enfrentar a missão de transformar o seu irmão, que também não acreditava nele, em senador. Apesar de todo o dinheiro do pai e de toda a sua influência, não era uma tarefa fácil, mas ele aceitou o desafio e encontrou a campanha praticamente parada, cercada por um bando de preguiçosos que não faziam nada. Bob Kennedy já chegou logo movimentando o pessoal. Quem não estava contente, que fosse embora. E quem quisesse ficar, que se mexesse, saindo às ruas, batendo de porta em porta, entregando panfletos. Bob Kennedy era extremamente organizado. Aos seus 26 anos, fazia com que as pessoas assumissem responsabilidades. Ele dirigiu a campanha com maestria, fazendo todo o trabalho nos bastidores, enquanto John Kennedy era a figura pública. Bob compreendia claramente o seu trabalho: ajudar o príncipe herdeiro John Kennedy. E juntos, o carismático John Kennedy e o seu irmão executor, Bob Kennedy, fazendo de policial mau, derrotaram Harry Cabot Lodge e garantiram a vitória no Senado. No âmbito pessoal, Bob e Ethel, como bons católicos que eram, rapidamente aumentaram a família. Desde o seu casamento em 1950 a 1956, o casal já tinha tido 5 filhos e não pararia de crescer, chegando a 11 em 1968. Ele continuou investigando a corrupção para o Senado e, quando disse ao seu pai que queria liderar uma investigação sobre o crime organizado, o seu pai ficou furioso. Ele disse: "Você não sabe onde está se metendo. Nem pense em se aproximar disso", advertindo com severidade. Mas Bob Kennedy respondeu com firmeza: "Sim, eu sei, e vou direto ao Capitólio." Em 1957, o investigador do Senado Bob Kennedy lançou um ataque total contra uma ameaça crescente: a corrupção dos sindicatos. A máfia estava se infiltrando nos sindicatos e em muitos outros setores da sociedade americana, enquanto o FBI não fazia nada a respeito. No entanto, seu pai, Joseph Kennedy, não estava nada satisfeito. Possivelmente, ele temia que, se Bob investigasse o crime organizado, acabaria tropeçando em rastros que o levariam ao seu próprio pai.
Corria o boato de que Joseph Kennedy era contrabandista de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca. Nunca foi provado, mas ele era suspeito e mantinha amizades duvidosas. Bob estava plenamente consciente dos pecados do seu pai, mas continuou e dirigia pessoalmente as audiências, sendo implacável com os interrogados. Ele era realmente intimidante e um excelente interrogador de suspeitos. Até aquele momento, o seu maior e mais fiel apoio vinha de sua esposa, que o acompanhou em muitas das audiências do comitê. Juntos, elaboravam as estratégias. Os dois eram muito parecidos e compartilhavam uma visão de mundo semelhante, o que era uma das muitas razões pelas quais eles se davam tão bem. Passavam horas discutindo as audiências do Senado em casa, e enquanto outros pais levavam seus filhos ao parquinho para brincar, Ethel Kennedy levava seus filhos às audiências do Comitê do Senado. A conhecida audácia e ousadia dos Kennedy não se limitava apenas aos homens, mas também se estendia às mulheres. Ela levava aquelas crianças para aquelas audiências, sob o olhar de todos. Enfrentar a máfia era extremamente perigoso. Tanto Bob quanto ela mesma receberam inúmeras ameaças de morte e telefonemas com todo tipo de ameaças. O medo tomou conta deles e em um determinado momento temeram pela segurança dos filhos, que foram ameaçados de terem ácido jogado nos olhos, entre outras atrocidades. Mas os Kennedy eram assim naquela época, e Bob se colocou contra o maior e mais temido mafioso do momento, Sam Giancana, o chefe da máfia de Chicago, a seção mais rica e poderosa do crime organizado. Em 1960, seu irmão mais velho lançou sua candidatura à presidência, e Bob estava lá para ajudar. Este era o momento para John F. Kennedy, mas antes ele precisava garantir a sua nomeação. Bob Kennedy era o homem que controlava aquela campanha, e após o sucesso na eleição do Senado, ele tomou as rédeas da campanha presidencial. John Kennedy enfrentou ao vice-presidente Richard Nixon na eleição geral. E mais uma vez, Bob dirigiu seu irmão. Seria uma das vitórias mais apertadas, mas finalmente os Kennedy estavam a caminho da Casa Branca. E depois que John Kennedy foi eleito, o seu pai foi logo dizendo que Bob ia participar do gabinete. E apesar de que Bob não queria, o seu irmão olhou para ele e disse: "Necessito alguém ao meu lado em quem eu possa confiar." Assim, Bob aceitou naquele momento o cargo de procurador-geral. Um título interessante para alguém que nunca havia atuado em um tribunal. Ele era muito inexperiente e um dos procuradores gerais mais jovens já nomeados. Havia muitas dúvidas se ele era a pessoa certa para aquele cargo, e todos pensaram que aquela escolha do novo presidente foi um claro nepotismo. Assim, Bob Kennedy, com 35 anos, assumiu a liderança de uma burocracia com mais de 30 mil funcionários e um orçamento de 400 milhões de dólares. Mas o seu poder ia muito além do Departamento de Justiça, e se alguém quisesse chegar até o presidente John Kennedy, primeiro teria que passar pelo seu irmão Bob. Ele era um autêntico guardião, o conselheiro principal, o homem que tomava muitas decisões. Ele era tudo para o seu irmão John Kennedy, que buscava sempre aconselhamento e orientação nele, e esperava que ele fizesse muitas coisas dentro do gabinete e do governo para promover sua agenda e proteger seus interesses políticos. John Kennedy não tinha um chefe de gabinete, então seu irmão assumiu essa tarefa. E se Bob falava, não era apenas por ele, mas também pelo presidente. Foi o mais próximo que os Estados Unidos já viram, e provavelmente verão, de um co-presidente. Bob estava lá em meio a crises e triunfos, ao lado do seu irmão, orientando e ajudando.
Quando o mundo enfrentou a possibilidade de uma guerra durante a crise dos mísseis, Bob relatou em seu livro 13 Dias sobre o período que se estendeu de 17 a 28 de outubro de 1962. Foram dias que pareceram uma eternidade, desde o momento em que Washington teve provas irrefutáveis do posicionamento de mísseis nucleares em Cuba pelos russos até a aceitação das condições americanas pelo líder russo Khrushchev. Com as energias na Casa Branca voltada para conflitos mais próximos, os Estados Unidos continuavam sendo uma terra desigual e injusta, mas os irmãos Kennedy por muito tempo foram cautelosos em relação aos direitos civis. Seu apoio aos democratas a favor da segregação foi crucial para sua vitória em 1960, e eles já estavam pensando nas próximas eleições. E os direitos civis não era necessariamente a prioridade máxima, e nem algo que tirava o sono de Bob Kennedy. Ele começou sem entender nada sobre direitos civis, tendo crescido em um mundo branco. Naquela época, já havia leis de direito ao voto, e como procurador-geral, o Departamento de Justiça de Bob Kennedy estava envolvido em tentar processar casos para garantir que mais afro-americanos se registrassem nos estados do Sul. Mas não houve muita ação inicial sobre os direitos civis no começo da administração Kennedy. Foi a violência sofrida pelos Viajantes da Liberdade, em 1961, que abriu os olhos de Bob Kennedy. Os ativistas que lutavam contra a segregação nas rotas de ônibus interestaduais foram brutalmente atacados por multidões brancas. E foi nesse momento que Bob Kennedy começou a perceber a verdadeira gravidade da situação. E a partir daí começou a se envolver muito mais profundamente. Em algum lugar de si mesmo, ele se identificou com eles e entendeu algo muito profundo. E a comunidade negra percebeu isso. Talvez ele tenha se tornado o procurador-geral mais eficaz em termos de promoção dos direitos civis. Bob dizia: precisamos fazer isso acontecer. Precisamos apoiar essas pessoas, porque este país não fará nada se não estivermos com elas. Assim, ele expandiu a divisão dos direitos civis no Departamento de Justiça, exigiu que o governo recrutasse mais funcionários negros e convenceu seu irmão, o presidente, de que os direitos civis eram a questão doméstica definidora do seu tempo. Ele acreditava que esta nação foi fundada por homens de muitas nações e origens, sobre o princípio de que todos os homens são criados iguais e que os direitos de todos os homens são diminuídos quando os direitos de um homem são ameaçados. Mas, como sempre, na Casa Branca, os olhos estavam postos na política e se aproximavam as eleições. À medida em que 1963 chegava ao seu fim, os pensamentos se voltavam para a disputa presidencial do ano seguinte. A máquina da campanha dos Kennedy se preparava mais uma vez. Visitas de campanha foram planejadas, práticas foram organizadas e uma das primeiras viagens seria para Dallas, no Texas. Bob Kennedy estava em sua casa quando a notícia chegou. Ele tinha acabado de tomar banho e estava prestes a voltar para o Departamento de Justiça quando o telefone tocou. Era da Casa Branca e era urgente. A sua esposa atendeu a ligação e disse: "É sério." Assim que Bob ouviu isso, seu estômago começou a revirar. Ele sabia que não eram boas notícias. Ao pegar o telefone, ele ouviu: "Atiraram no presidente e pode ser fatal." Bob ficou chocado, completamente abalado, e naquele momento a sua vida mudou drasticamente e para sempre. Um sentimento fatalista tomou conta dele. O seu irmão, o presidente dos Estados Unidos, aquele homem tão importante, levou um tiro no meio de uma multidão. E se ele poderia ser assassinado, qualquer coisa agora poderia acontecer. Bob estava profundamente abalado, mergulhou em uma depressão profunda. O seu irmão John Kennedy havia sido seu trabalho e sua vida. Agora, ele não tinha para onde fugir da dor. Ele questionava sua fé, não conseguia entender. Ele também se sentia culpado, pensando que talvez os criminosos que ele havia perseguido, principalmente da máfia, tivessem se vingado dele matando seu irmão.
ficou bastante descontrolado e fora de si. Ele dirigia no meio do inverno em um conversível, com a capota abaixada, sem destino. E muitos o viram chegar ao trabalho assim, e parecia tão fora de si que as pessoas tinham até medo de falar com ele. E isso durou até o outono seguinte, quase 9 ou 10 meses completos. A morte do seu irmão foi devastadora para ele. Mas havia uma pessoa que chegava perto de entender a dor de Bob, a sua cunhada, a viúva Jacqueline Kennedy. Ela também estava em um estado de choque e uma forte depressão, pois foi testemunha direta de tudo o que aconteceu. Ela estava ao lado de John Kennedy quando ele foi assassinado. Decidido a enfrentar seu destino, Bob Kennedy anunciou sua candidatura ao Senado de Nova York, colocando-se à disposição do Partido Democrata. Muitos da família estavam apreensivos, mas sabiam que os Kennedy sempre haviam lidado com desafios assim. Seus apoiadores acreditavam no poder quase místico do sobrenome Kennedy para superar as reservas de alguns eleitores. Quando Bob se tornou candidato democrata, renunciou ao cargo de procurador-geral do governo Johnson, uma decisão difícil e controversa. Ele era um estranho em Nova York e um forasteiro de Washington. E muitos o consideravam um jovem oportunista, um homem frio e implacável, longe das qualidades quase sagradas atribuídas a seu irmão JFK. Como candidato, Bob enfrentou críticas severas. Sua voz era fraca, seu discurso monótono, e muitos o consideravam um péssimo orador. Ele era tímido, evitava conversas informais e não gostava do contato físico com eleitores. Mas tinha uma arma secreta. Bob trouxe a sua mãe, Rose Kennedy, para a campanha. Rose, uma mulher de espírito combativo e grande talento político, não somente apoiou seu filho Bob, mas também trabalhou incansavelmente. A campanha foi árdua e toda a família foi envolvida, incluindo Jacqueline Kennedy, que se juntou também ao esforço. Contudo, a pressão foi esmagadora para ela, que ainda lidava com as cicatrizes do passado. Ela sofria em silêncio, lutando contra um grave transtorno de estresse pós-traumático, até que finalmente ela não suportou e se afastou da campanha. Apesar de todos os desafios, a magia do nome Kennedy prevaleceu. Com uma vitória esmagadora, Bob Kennedy se tornou o segundo membro da família a ocupar um assento no Senado dos Estados Unidos, carregando o legado dos Kennedy para novas alturas. Em uma viagem ao Mississippi, Bob testemunhou a pobreza extrema pela primeira vez. Ele conheceu famílias sem renda, crianças com barrigas inchadas de fome e mães que não podiam alimentar seus filhos. Chegou a comentar que já tinha estado em países do terceiro mundo, mas que nunca tinha visto algo assim. Ficou profundamente chocado com a realidade americana. Essas experiências transformaram Bob. Ele se tornou um defensor incansável dos desamparados. Sua atitude mudou e o Bob duro, que muitos conheciam antes da morte do seu irmão, foi substituído por alguém mais sensível que tocava o coração das pessoas. A diferença entre Bob Kennedy e John tornou-se evidente. John era um intelectual que aprendia de cima para baixo, enquanto Bob, como demonstrado no Mississippi, aprendeu a partir da base, de uma forma que marcou a sua alma para sempre. Ele entendeu que havia algo profundamente imoral em ter crianças morrendo de fome no país mais rico do mundo e começou a contestar também a moralidade da guerra no Vietnã, uma guerra que já havia ceifado inúmeras vidas. Bob Kennedy, que uma vez apoiou a presença americana no Vietnã, agora pedia o fim dos bombardeios no norte, em um movimento que o distanciava cada vez mais do presidente Lyndon Johnson. Ele declarou: "Todos cometemos erros, mas um bom homem cede quando percebe que está no caminho errado e corrige seu erro, reconhecendo diante de todos que estava equivocado, algo quase impossível para um político, mas com isso demonstrou humildade, ganhando novos simpatizantes." Em 16 de março de 1968, Robert Kennedy lançou sua candidatura à presidência. "Me apresento não para me opor a qualquer homem, mas para propor novas políticas", declarou.
Bob anunciou sua candidatura no mesmo local onde seu irmão John F. Kennedy havia feito quase uma década antes. Mas agora Bob era o protagonista, já não estava à sombra de ninguém. Com uma plataforma que incluía direitos civis, combate à pobreza e, claro, oposição à guerra do Vietnã. No dia 4 de junho, 2 primárias cruciais estavam marcadas, Dakota do Sul e Califórnia. Uma derrota em qualquer uma delas destruiria as esperanças de Bob, mas a vitória poderia colocá-lo no caminho para a presidência. A Califórnia era a mais importante, sendo um estado com uma população diversa. Ali o seu adversário tinha uma organização forte e bem financiada, e as chances de Bob pareciam pequenas. Mesmo assim, ele fez campanha em todos os cantos do estado, inclusive nos guetos e centros urbanos, gerando um entusiasmo contagiante. Ao contrário do seu opositor, Bob uniu a questão do Vietnã com o racismo e o desemprego, tocando o coração dos eleitores. O carisma de Bob era diferente de seu irmão. Enquanto John era reservado, Bob era caloroso e acessível. As pessoas queriam tocá-lo, crianças corriam atrás do seu carro e alguém até pegou um dos seus sapatos como lembrança. Mas enquanto estava a caminho de um comício em Indianápolis, Bob Kennedy foi informado de uma notícia devastadora. O reverendo Martin Luther King havia sido assassinado. Quando ele chegou à cidade, as autoridades o aconselharam a cancelar sua aparição. A multidão ainda não sabia da tragédia e tumultos já haviam estourado em outras partes do país e todos temiam pela segurança de Bob. No entanto, ele se recusou a recuar. A polícia e o prefeito da cidade tentaram dissuadi-lo, mas Bob respondeu com firmeza: "Eu irei." Bob entrou no gueto de Indianápolis e subiu na traseira de uma caminhonete. "Tenho uma notícia muito triste para vocês, e acredito que para todos os cidadãos que amam a paz ao redor do mundo. Martin Luther King foi assassinado a tiros esta noite em Memphis, Tennessee." O choque percorreu a multidão, mas Bob continuou. "Para aqueles de vocês que são negros e sentem a tentação de se encherem de ódio e desconfiança pela injustiça de um ato como este, eu quero dizer que eu também posso sentir o mesmo tipo de sentimento. Um membro da minha família foi assassinado e foi morto por um homem branco." Pela primeira vez em público, Bob mencionou o assassinato do seu irmão. A sinceridade dessa revelação tocou profundamente a multidão. Naquela noite, enquanto várias cidades dos Estados Unidos foram tomadas por tumultos e de Indianápolis permaneceu em paz, e ao parecer, foi graças a Robert Francis Kennedy. Bob apelou ao imenso sofrimento das pessoas, mostrando uma incrível capacidade de unir diferentes sensibilidades. Em 4 de junho de 1968, Bob venceu as primárias cruciais da Califórnia. Ele venceu graças à coalizão que havia construído entre negros e mestiços e parecia finalmente estar no caminho certo para a nomeação presidencial. E após anos à sombra de John Kennedy, ele havia se tornado uma força política por mérito próprio. A campanha estava de vento em popa e todos estavam confiantes. No seu discurso sempre dizia: "Se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, trabalharei pelos desfavorecidos, pelos pobres, sejam eles brancos ou negros", com uma renovada esperança que só crescia. Bob Kennedy havia se transformado após a morte do seu irmão. O homem que antes era visto como um caçador implacável de mafiosos, agora mostrava um lado mais humano, mais próximo do povo comum. Quando ele subiu ao palco do Hotel Ambassador, era evidente sua confiança. "Obrigado a todos. Agora vamos a Chicago e vamos vencer lá", declarou, sendo essas as suas últimas palavras em público, pois o destino tinha outros planos para ele. Ao sair do palanque, em vez de seguir para a sala de imprensa, Bob foi desviado para a cozinha, separado dos seus guarda-costas.
Lá, ele foi tragicamente baleado e o caos tomou conta. Todos gritavam por um médico, enquanto a sua esposa se inclinava sobre ele, vendo de perto a gravidade da situação. Ela estava grávida do seu 11º filho e já sabia que estava prestes a perder Bob da mesma forma que Jacqueline perdeu a John. E às 2 da manhã de 6 de junho de 1968, Bob Kennedy foi declarado morto. Naquela manhã, a notícia foi anunciada aos seus familiares e à tarde o seu corpo foi levado a Nova York. Siram Bishara, um palestino, disparou uma vez na cabeça de Bob e 2 vezes nas costas, deixando-o caído no chão. O agressor foi capturado na hora. A razão do ataque, segundo ele mesmo, foi o apoio que Bob Kennedy tinha dado a Israel, possivelmente relacionado à Guerra dos 6 Dias, ocorrida no ano anterior. Durante o funeral, 2.000 pessoas lotaram a Catedral de São Patrício, desde os mais ricos e poderosos até os mais pobres e desfavorecidos, todos sentindo a perda. O seu irmão Ted, o único filho homem sobrevivente daquela família, foi quem fez o discurso. Ele disse: "Meu irmão não precisa ser idealizado ou engrandecido na morte além do que foi em vida. Deveria ser lembrado simplesmente como um homem bom e decente, que ao ver o mal, tentava corrigi-lo. Ao ver o sofrimento, tentava curá-lo. Ao ver a guerra, tentava detê-la. Como ele mesmo disse em muitas ocasiões, alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com coisas que nunca foram e pergunto, por que não?" O corpo de Robert Kennedy teria que fazer uma última viagem em trem, percorrendo boa parte dos Estados Unidos até o seu descanso final. Sua família diria depois que aquela viagem de trem fúnebre havia sido uma experiência incrível. Ao longo dos 365 quilômetros, havia pessoas em ambos lados dos trilhos, segurando cartazes e acenando. Foi uma experiência profundamente comovente. Olhavam pela janela, contemplando aquela imagem extraordinária. Haviam pessoas segurando cartazes que diziam adeus. Haviam freiras, padres, rabinos, hippies e soldados, crianças, mulheres, idosos. Poucos homens haviam reunido uma quantidade e uma diversidade tão grande de pessoas para se despedir dele. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, o mesmo local de descanso final do seu irmão. E essa foi mais uma morte violenta para a coleção de tragédias da família Kennedy. E neste caso, especialmente, também podemos somar uma a mais: a grande tragédia de que o mundo nunca conheceria o que Bob Kennedy poderia ter alcançado. Ele estava destinado a ser um dos presidentes mais experientes da história dos Estados Unidos, mas isso é algo que ficará para sempre na nossa imaginação. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou. Se você é novo por aqui e gostou dessa história, por favor, inscreva-se ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Envio também um alô muito especial para vocês que são membros desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.